justificativas de ausência: Igor Rodrigues Brasil, Kepler Rocha Pascoal, Lucilene dos Santos, Silvando Eugênio de Souza. Conselheiros aniversariantes do mês de março: Mainara Marinete Gomes Mendonça, Ana Beatriz Luna de Carvalho e Bruno do Carmo Furtado, Nivaldo Teixeira Filho, Adriano Sérgio Botelho Vieira. Senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, convidamos a todos para assistir o vídeo institucional produzido pelo Departamento de Comunicação e Marketing do CREA Ceará sobre as realizações do CREA nos meses de fevereiro e março. Março chegou. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no CREA Ceará? Ainda em fevereiro, a Gerência de Desenvolvimento Humano e Departamento Pessoal realizou nos dias 19 e 21 de fevereiro curso de capacitação setorial sobre como funciona a controladoria. A capacitação foi ministrada pelo controlador Alexandre Carvalho, que detalhou as tarefas cotidianas, os trâmites e as responsabilidades da controladoria. O presidente do CREA Ceará, engenheiro civil Fernando Galiza, participou do 13º encontro de líderes representantes do sistema Confeacre Mútua, que aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento começou no dia 20 e prosseguiu até o dia 22 de fevereiro com o tema principal: construindo caminhos para o desenvolvimento do país. O 13º encontro de líderes representantes do sistema Confeacre Mútua foi aberto com a palestra magna do ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e teve como destaque no primeiro dia o lançamento da 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia SOEA, que acontecerá entre os dias 7 e 10 de outubro em Salvador, da Bahia. Com a presença de um grande número de políticos, inclusive do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do CONFEA, engenheiro de telecomunicações Vinícius Marquesi, tomou posse na presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O presidente Fernando Galiza prestigiou o evento, realizado no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará repudiou a nomeação de um advogado para exercer o cargo de vice-presidente de Engenharia de Extensão das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobras, em verdadeiro confronto às profissões regulamentadas pelo sistema Confeacre Mútua. O presidente Fernando Galiza participou da Semana Zero do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, no dia 26 de fevereiro, e proferiu palestra sobre o tema Oportunidades e Desafios na Carreira do Profissional em Engenharia. Momento histórico no final de fevereiro para os profissionais registrados no CREA Ceará. Eles passaram a ter acesso à visualização sem limites de todas as normas da ABNT. A iniciativa foi do CONFEA e o CREA aderiu a essa ideia. As redes sociais do CREA Ceará divulgaram amplamente no início de março o sucesso da parceria do CONFEA com a ABNT Ilimitada. 4 de março, a sustentabilidade entra em pauta na celebração pelo Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável, com destaque para a inovação e a importância dos engenheiros para enfrentar os desafios globais. A Associação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências do Ceará, AMEAG Ceará, promoveu a ação solidária Apoiar e Acolher, com a distribuição de roupas, calçados e kits de higiene a mulheres vítimas da violência na capital e na região da Ibiapaba. O Departamento de Comunicação e Marketing produziu um vídeo com a mensagem do presidente Galiza, parabenizando as funcionárias do CREA Ceará e todas as mulheres engenheiras, agrônomas e geocientistas do Estado pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Também neste dia, o professor do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, Guilherme Nunes, proferiu palestra em sua participação na sensibilização sobre governança pública. O evento aconteceu no auditório do CREA Ceará. No dia 9 de março, o Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA Ceará promoveu um grande evento que reuniu dezenas de profissionais da capital e do interior do estado para brindar o Dia Internacional da Mulher, com os temas networking, desenvolvimento de carreira e liderança feminina na engenharia,
com a conselheira federal Ana Dalgisa e desafios e oportunidades para mulheres em carreira no CREA Ceará, engenharia, agronomia e geociências, no contexto da sustentabilidade. Com a engenheira civil Maruze Viana, as mulheres engenheiras, agrônomas e geocientistas viveram momentos de conhecimentos e descontração. O presidente Fernando Galiza participou do evento. O CREA Ceará reforçou sua parceria com o Corpo de Bombeiros e os dois órgãos farão fiscalizações conjuntas. Esse foi o resultado da reunião do presidente Fernando Galiza com o tenente Joel de Abreu Nobre, comandante do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O CREA Ceará está acompanhando a demolição do edifício São Pedro. O presidente Fernando Galiza esteve presente na tarde da última segunda-feira no local onde o prédio está sendo demolido, na praia de Iracema. A fiscalização do CREA Ceará enfrentou fortes chuvas e, mesmo assim, realizou a Operação Rota 2 no período de 4 a 8 de março. A operação foi executada com o propósito de responder às diversas denúncias recebidas. Desde o início de 2024, já foram registradas 282 denúncias, das quais 45% já foram prontamente atendidas pelos fiscais do CREA Ceará. No último dia 29 de fevereiro, conselheiros do CREA Ceará estiveram participando de um evento para aprender mais sobre as inovações tecnológicas da indústria elétrica e de segurança do trabalho. Os engenheiros Jamil Kerbage e Henrique Tavares, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, e a engenheira Roselena Barreto, da Câmara Especializada de Química e Segurança do Trabalho, participaram de um jantar de lançamento da nova linha de produtos da Schneider Electrical. O CREA Ceará marcou presença na semana zero dos alunos dos cursos da área tecnológica da Unifor. O assessor especial da presidência, Guilherme Queiroz, representou o presidente Fernando Galiza. E por falar na Universidade de Fortaleza, o presidente do CREA Ceará, engenheiro civil Fernando Galiza, visitou na tarde do dia 5 de março o Hub de Inovação da Unifor, que nasceu para apoiar empreendedores interessados em criar, desenvolver e ou consolidar empresas. O Unifor Hub trabalha por meio do uso e compartilhamento de área física, infraestrutura, recursos, facilidades, serviços e programas de apoio. Um dia depois, 6 de março, o presidente Fernando Galiza recebeu em seu gabinete representantes do agronegócio do Ceará, os empresários Lucas Ferreira e Antônio Moreira, que fazem parte da Comissão Cearense de Jovens do Agro, e também da Comissão Nacional de Novas Lideranças do Agro na Confederação Nacional de Agricultura. Ainda sobre o mês dedicado à mulher, a coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA Ceará, engenheira civil Ana Beatriz Luna de Carvalho, representou o CREA Ceará no lançamento do projeto Ela, idealizado pela Corregedoria Regional de Justiça Federal da 5ª Região. O presidente do CREA Ceará, Fernando Galiza, participou no último dia 13 de março da primeira reunião do Fórum de Presidentes do Nordeste de 2024, que aconteceu em Recife. A primeira reunião dos presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dos estados nordestinos pautou assuntos relacionados ao CREA Júnior, CREA Jovem, propostas de alterações de resoluções e verificação de propostas de autoria do Fórum Nordeste. Antes de iniciarmos a ordem do dia, passamos a palavra ao senhor presidente Fernando Galiza. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença aqui do nosso ex-presidente Emanuel Mota. Seja muito bem-vindo à sua casa, meu amigo. Agradecer a presença do nosso diretor-geral da Moto, Idelano, nosso diretor administrativo, Diogo. Agradecer a presença também do Alex, né, que é presidente de associação, e todos os demais presentes. Vamos agora iniciar aqui a nossa pauta. Ordem do dia, item 1, senhor presidente, apreciação e aprovação da ata da 758ª reunião ordinária do plenário do CREA Ceará, realizada no dia 8 de fevereiro de 2024. Presidente. Obrigado. Alguém tem alguma sugestão, observação em relação à nossa ata?
Não havendo nenhuma discussão, gostaria de colocar em votação. Não estou conseguindo entrar aqui no sistema para votar, eu sou favorável. Carlos Craveiro. Obrigado, Carlos. Jaziel Fernandes, como você vota? Favorável, presidente. Estou tentando Obrigado. votar aqui pelo sistema. Socorrinha, como você vota? Roberto Ciarlin, como você vota? Favorável. Obrigado. Eduardo Costa, como você vota? Conselheiro Eduardo Costa, como você vota? Valdeísa, como você vota? Favorável. Presidente, Roberto Ciarlini, favorável também, por favor. Ok, obrigado. Então, aprovado com duas... Quem? O Eduardo não votou. Última chance aqui, conselheiro Eduardo, como você vota? Aprovado por com duas abstenções. Item 2 da pauta. Eduardo Costa, favorável. Estou com problema no sistema. Quem é? Desculpa. Francisco Eduardo Costa. Voto favorável. Consegui acesso ao sistema. Quando eu clico favorável, o voto não se completa. Tá bom, Eduardo, sem problema. Você pode ficar falando o seu voto, ok? Item 2 da pauta, senhor presidente, aprovação da justificativa da renúncia do conselheiro regional Franklin Magalhães Gondim. Presidente. Pode ler, Ricardo, aí, por favor. Tá certo, explicando. A justificativa do conselheiro. Sim, senhor presidente. Explicando que a votação, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, é pertinente à justificativa da renúncia e não à própria renúncia em si. Justificativa da renúncia por meio do protocolo número 23.1109/2024, de 28 de fevereiro de 2024. Abre aspas. Senhor presidente, venham comunicar a esta respeitada autarquia que não poderei mais atuar no Conselho Regional na respeitosa função de conselheiro suplente, onde, com a jubilação do conselheiro José de Montier Barros, passei a ser conselheiro titular. Porém, lamento profundamente não poder dar continuidade a essa honrosa função de conselheiro. Assumi como profissional liberal um trabalho em 16 de janeiro de 2024, em algumas cidades do interior do Ceará, ficando impossível assumir o cargo pelas demandas de viagens. Portanto, comunico minha renúncia do cargo de conselheiro titular da Engenharia Civil no CREA Ceará pela entidade ABENC, a partir do dia 18 de janeiro de 2024, com minhas desculpas a essa respeitosa instituição. Presidente. Ok, obrigado, Ricardo. Vamos colocar em votação a justificativa do conselheiro. Eu não sei se é burro ou é teimoso, né?
achei A mi- fez duas dias, fez aqui. Ele disse assim, Bio, pô, mestre, uma coisa, melhor deixar esse touro amarrado aí em cima. Ribamar, como sempre, né? Eu gosto que eu falo o nome dele. Ribamar, como você vota? Conselheiro Ribamar. Conselheiro Roberto Ciarline, como você vota? Favorável, presidente. Conselheiro Sebastião, como você vota? Obrigado, votou no sistema. Conselheira Emanuele Sancho, como você vota? Está faltando votar o conselheiro Ribamar e a conselheira Emanuele. Ribamar votou. Então ficou só a Emanuele. O restante favorável. Item 3 da pauta, senhor presidente, aprovação do relatório de prestação de contas do CREA Ceará relativa a mês de dezembro de 2023. Presidente. Eu passo a palavra para o coordenador da Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta, o conselheiro professor Edilson. Obrigado, presidente. Relatório de Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Período: dezembro de 2023. Interessado CREA, assunto: prestação de contas do mês de dezembro de 2023. Análise. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, composta por conselheiros efetivos do CREA-CE, reunidos nos dias 5 e 8 de março de 2024, efetuou os trabalhos de análise e avaliação de contas do mês de dezembro de 2023. Conforme relatórios gerenciais das receitas e despesas apresentados, constatamos que nos meses analisados, o regional arrecadou em receitas orçamentárias o valor de R$ 4.151.707,62. Ao analisarmos as despesas, verificamos que o regional realizou o montante de R$ 4.252.639,59, sendo R$ 4.209.439,59 em despesas correntes e R$ 43.200 em despesas de capital, investimentos. No confronto entre receitas e despesas acima referidas, verificamos que houve um déficit orçamentário no valor de R$ 100.931,97, significando que as receitas arrecadadas no período foram menores que as despesas realizadas. O comprometimento das despesas com pessoal permanece obedecendo os limites propostos pelo CONFEA, 60%, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando na ordem de 41,99%. Com relação aos recursos financeiros, em conta caixa e equivalentes de caixa, em 31/12/2023, em balanço patrimonial apresentou um saldo no valor de R$ 19.683.679,66. Deste montante, serão deduzidas obrigações a pagar no mês, no valor de R$ 1.482.564,68, representado pelos fornecedores e contas a pagar a curto prazo e consignações. Desta forma, o saldo disponível após deduzidas as obrigações do mês de dezembro perfaz o valor de R$ 18.201.114,26,
R$1,98, conforme a gente vê nessa tabela aí abaixo. A execução orçamentária, ao final do mês de dezembro, segue como demonstrado abaixo. Vamos ler aqui a receita, o orçado. R$41.399.460. Realizado acumulado. R$39.982.465,57. Total de despesas, R$41.399.460. E o total do realizado acumulado, R$32.457.530,70. Conforme tabela, o CREA arrecadou 97% da receita orçada para 2023 e realizou 78% do orçado para despesa, considerando a soma entre despesas correntes e investimentos. Segue agora o parecer. Considerando o artigo 144 do Regimento Interno do CREA-CE, que normatiza a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, e que, pela análise realizada, não se encontrou qualquer anormalidade que pudesse desmerecer a sua aprovação. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, após a análise da documentação apresentada, aprova a prestação de contas do mês de dezembro de 2023 e recomenda ao plenário para verificação e aprovação. Este é o parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Fortaleza, 8 de março de 2024. Edilson Duarte, engenheiro civil e de segurança do trabalho, coordenador. Doutora Roselena Barreto Cavalcante, engenheira civil e de segurança do trabalho, coordenadora adjunta. Doutora Maria Helena de Araújo, engenheira agrônoma e membro. É isso. Vamos colocar em discussão. Não havendo discussão, vamos colocar em votação. Vamos. Favorável. Conselheiro Roberto Ciarline, como você vota? Presidente, depois de escutar, presidente. Estou escutando. O que está falando? Carlos Craveiro, que minha internet está ruim. Oi, Carlos Craveiro, como você vota? Favorável, presidente. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Roberto Ciarline, como você vota? Favorável. Conselheiro Roberto Ciarline. Favorável, presidente. Ok. Aprovado por unanimidade dos presentes. Votou. Item 4 da pauta, presidente, aprovação do relatório de prestação de contas do CREA-Ceará do exercício de 2023. Presidente. Ok, eu passo a palavra para o coordenador da Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta, o conselheiro professor Edilson. Relatório de Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, agora do período de janeiro a dezembro de 2023. Análise. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, no uso das suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 143 e 144 do Regimento Interno do CREA, composta por conselheiros efetivos, reunidos no dia 5 e 8 de março, efetuou o trabalho de análise e avaliação de contas do exercício de 2023. Foram examinadas
as demonstrações financeiras do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA-CE, as quais compreenderam balanço patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário, comparativo de receitas, comparativo de despesas, demonstração dos fluxos de caixas e variações patrimoniais e as respectivas notas explicativas do exercício de 2023, bem como os processos de despesas referentes ao exercício. Conforme comparativos de receitas e despesas apresentados, foi constatado que no exercício de 2023, o regional arrecadou em receitas orçamentárias o valor de R$ 39.982.465,57. Ao analisarmos as despesas correntes, verificamos que o regional realizou um montante de R$ 32.457.530,70. Deste montante, R$ 31.528.758,05 correspondem a despesas correntes e R$ 928.772,65 referem-se a investimentos. Nos resultados apresentados em balanço orçamentário, verificamos que durante o exercício de 2023 houve um superávit orçamentário no valor de R$ 2.250.570,71, significando que durante o exercício as receitas arrecadadas foram maiores que as despesas realizadas. Em análise do comparativo de despesas de pessoal para cumprimento da orientação do Tribunal de Contas da União, TCU, e CONFIA, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, verificou-se que o comprometimento das despesas com o pessoal é da ordem de 41,99%. Com relação aos recursos financeiros, a conta caixa e equivalente de caixa em 31/12/2023, em balanço patrimonial, apresentou um saldo no valor de R$ 19.683.679,66. A apuração do superávit financeiro no balanço patrimonial segue conforme abaixo demonstrado. Ativo financeiro, R$ 19.834.766,63. Passivo financeiro, R$ 6.083.475,04. Superávit financeiro, R$ 13.751.291,59. Segue agora o parecer. Considerando o artigo 44 do Regimento Interno do CREA-CE, que normatiza a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, considerando que as contas dos meses de janeiro a novembro de 2023 foram aprovadas em plenário anteriores e que as contas do mês de dezembro analisadas por esta Comissão de Orçamento e Tomada de Contas foram aprovadas nesta reunião plenária, considerando que os relatórios apresentados estão condizentes com o que determina a decisão plenária da CONFIA número PL 2260/2023, que aprova as orientações para acompanhamento, prestação e julgamento de contas do sistema CONFIA-CREA e mútua e seus anexos e da outras providências. Considerando que foi constatado que as demonstrações financeiras acima referidas representam em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do CREA-CE
em 31/12/2023. Recomendamos a este plenário a aprovação das contas do CREA-CE relativas ao exercício de 2023. Este é o parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Fortaleza, 8 de março de 2024. Edilson Duarte, engenheiro civil de segurança do trabalho, coordenador. Doutora Roselena Barreto Cavalcante, engenheira civil e segurança do trabalho, coordenadora adjunta. Doutora Maria Helena de Araújo, engenheira agrônoma, membro. Obrigado, presidente. Em discussão. Não havendo discussão, vamos colocar em votação. Carlos Craveiro, sou favorável. Presidente Paiva, votando aqui no chat, aprovando. Obrigado, Carlos Craveiro. Obrigado, Paiva. Obrigado. Está faltando só o conselheiro Roberto Ciarline. Como você vota? Favorável, presidente. Obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Item 5 da pauta, senhor presidente, ajuste da composição da Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta do CREA-Ceará 2024. Explicando, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, que o conselheiro Elber Henrique da Silva Lima, titular da referida comissão, solicitou por e-mail datado de 7 de março, abre aspas, venho por meio deste e-mail solicitar minha substituição de conselheiro titular da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ano 2024, para conselheiro suplente. Regimento interno, abre aspas, artigo 132. A comissão permanente é composta por, no mínimo, 3 conselheiros regionais, eleitos pelo plenário do CREA, e igual número de suplentes escolhidos entre os conselheiros regionais titulares, sendo permitida uma única reeleição. Fecha aspas. O conselheiro José Ribamar Oliveira Cavalcante Júnior aceitou passar de suplente para titular, fazendo assim a permuta com o conselheiro Elber Henrique da Silva Lima. Presidente. Ok, obrigado, Ricardo. Aqui nós tivemos uma alteração, né? Precisa da aprovação de plenária. O conselheiro Elber, que estava como titular, pediu para ir para a suplência, e o conselheiro José Ribamar, que era suplente, pediu para ir para... aceitou, né, e pediu para ir para titular. Então, a gente vai colocar em votação para esse plenário autorizar essa mudança. Tá certo. Da composição. Votei no chat, presidente, aprovando. Obrigado, Paiva. Conselheiro Roberto Ciarline, como você vota? Favorável, presidente. Obrigado. Conselheiro Lucas Oliveira. Ok, o Paiva já votou no chat, aprovado com a unanimidade dos presentes. Item 6 da pauta, senhor presidente, relatos de processos. Ok, eu vou passar a palavra agora para o nosso vice-presidente, Márcio Santos,
para ele conduzir esse item. Obrigado. Então, boa noite a todos. Como vocês já receberam aí os processos, gostaria de saber se tem alguma manifestação, se alguém quer falar sobre algum processo. E não havendo discussão, coloco para votação. Jaziel, como você vota? Ribomar Oliveira. Roberto Cialini, como você vota? Favorável. Sebastião, como você vota? Bruno Andrade, como você vota? Favorável. Então, aprovado com a maioria dos presentes, por unanimidade. Item 7 da pauta, senhor presidente, assuntos de interesse geral. Ok, eu tenho alguns assuntos aqui para passar para vocês. O que foi decidido lá, os principais assuntos que foram decididos no Fórum Nordeste, certo? A gente votou lá por unanimidade e vamos levar essa proposta para transformar a obrigatoriedade, né, do uso da placa como facultativo. A gente viu que tem vários profissionais sendo punidos e prejudicados quando tiram a placa dele, quando roubam a placa, ou às vezes projetistas que fazem o projeto, depois de 2 anos, vão construir e nem avisa o projetista leva uma multa por falta de placa. Então, a gente vai propor no Colégio de Presidentes, que acontecerá dia 26 e 27 em Fortaleza, certo? Vamos propor para depois ir lá para o Confea, né? Transformar a placa em facultativa. O outro ponto que nós discutimos, a gente vai propor para poder fazer a mudança. O outro ponto que foi discutido foi em relação ao desconto, né? A gente concedeu um desconto para aqueles professores que têm dedicação exclusiva. Então, a gente vai propor para eles terem um desconto, aqueles professores que têm dedicação exclusiva, que a maioria não estão em dia, não estão aptos com o CREA, a gente vai propor um desconto com eles para fazer essa aproximação e aproximar mais ainda o CREA dos professores e das universidades. O outro ponto que nós vimos lá, nós vamos agora estudar e fazer uma desburocratização nos vistos, transformar os vistos praticamente em automáticos no Nordeste. Vai ter um local, né? A gente vai estudar como é que vai ser a melhor forma, mas vai ter lá no site, você vai ter acesso aos outros CREAs Nordeste, um visto bem rápido, bem objetivo e sem burocracia. Gostaria também de comunicar a vocês, isso aqui vai ser passado por e-mail, mas eu vou avisar que no dia 1, 2 e 3 de abril vai ter o 18º Seminário de Capacitação dos Conselheiros do CREA Ceará. Ele será no plenário, no 8º andar, e também por videoconferência, certo? Vocês vão ter acesso aí também à videoconferência, vai ser no plenário. Esse treinamento é muito importante, né? Não só para os conselheiros que iniciam agora, mas também para os veteranos, para tirar dúvidas, contribuir, e é isso aí. Qual é o período, presidente? Como é, Sebastião? Não, é Eduardo Magalhães. Qual é o período do treinamento?
O dia do treinamento é 1, 2 e 3 de abril. Ok, obrigado. 1, 2 e 3 de abril. Presidente, boa noite a todos. Presidente, são só dois pontos aqui a acrescentar aqui, e vocês já se referiu aí. Um é em relação à placa da obra, tá certo? Aí teria que mexer na lei, né? A 5.194, tá certo? E o outro é o seguinte, é em relação aos professores. Existe uma lei do MEC onde não é obrigatório a RT. Inclusive, eu tenho a impressão que já foi até judicializada isso, entendeu? Aí, o ideal seria, primeiro, se ver essa legislação do MEC, tá certo? Para depois ver qual o procedimento a ser tomado. Entendeu? Eu daria como sugestão isso, antes de ir adiante, para poder a coisa não andar muito e depois esbarrar, depois cair. Entendeu? Ok, Sebastião. Registrada aqui sua colocação. Pode. Uma parte pequena com relação a essa legislação do MEC não, essa legislação com relação aos docentes, ela efetivamente não existe. Não existe nenhuma determinação que diga que o professor não está isento de ART. Pelo contrário, o professor quiser fazer a ART, ele faz, e na verdade no sistema só pode participar das eleições se tiver ART. O que acontece é que, no caso das instituições de ensino públicas, que o professor está, de certo modo, preso a não executar outras atividades de trabalho fora da sua dedicação exclusiva, quando, assim, a instituição pública federal ou estadual exigir dedicação exclusiva, esse docente não pode ter um ART fora da ART dentro da sua instituição de ensino. Né? Não há nenhum impedimento. E o fato da exigência do conselho, quando eu assumi o meu concurso, eu recebi a lista de documentos que eu precisava apresentar. Dentro dessa lista de documentos que eu precisava apresentar, estava lá o registro do conselho de engenharia, do meu conselho de classe, caso existisse. Era o caso. Mas o fato é que normalmente muitos dos colegas interrompem o registro porque não estão impedidos de executar outros serviços, de fazer outras ARTs, de ter trabalhos por fora. Até então, recentemente, a nova Lei de Ciência e Tecnologia, que permite que sejam executados trabalhos técnicos, desde que em conformidade com as suas atividades laborais. E em um período de tempo que não extrapole determinada quantidade de horas que sejam contabilizadas dentro do seu regime de trabalho. Então, só para ratificando aí, não há nenhum impedimento do MEC, não há nenhum impedimento do CNE, não há nenhum impedimento de legislação federal. Pelo contrário, eu acho que a aproximação com os docentes para que eles mantenham o seu registro é uma garantia de que a gente tenha nas eleições para representantes de instituição pública, de instituição de ensino, dentro dentro do CONFER, do sistema, maior representação das instituições públicas, já que as privadas, quase todas, mantêm suas ARTs de carga e função. E apenas isso, só essa observação com relação... Ok, eu vou agora começar a facultar a palavra, já não fiz aqui a relação. O primeiro que me pediu foi o Diogo. Falta mais... Sequência aqui, né?
Alô? Opa, boa noite, presidente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar essa noite aqui. A gente sempre fala de uma série de problemas, né? Vamos falar também das bondades dos engenheiros, né? Eu quero anunciar, presidente, no meu registro, que o Instituto Federal de Educação do Ceará possui 114 pesquisadores entre os melhores do mundo. E o top 10 está o engenheiro de pesca, professor doutor Sérgio Alberto Apolinário. Esse está do top 10 dos melhores do mundo como pesquisador. E ele está no município de Morada Nova. E eu gostaria, presidente, de pedir fazer um registro dessa notícia aqui no CREA e deixar dentro dos anais aqui do CREA, porque isso é uma coisa muito importante, primeiro, para a nossa Associação dos Engenheiros de Pesca, do qual ele faz parte, ele é membro do Conselho Fiscal e é um grande cientista aqui do Ceará. Então, eu gostaria de pedir que isso ficasse registrado. Tá certo, presidente? Muito obrigado aí pela atenção. Boa noite. Parabéns para ele, vai ficar registrado. Com a palavra agora, nosso diretor-geral da Mútua, Idelano. Boa noite, senhor presidente, senhores diretores, nobres conselheiros. Eu gostaria de fazer uma solicitação por ocasião do treinamento dos novos conselheiros, que fosse dado o espaço para a mútua. Perfeito. Ok? Então, nós temos interesse, evidentemente, de trazer informação de como funciona, qual o tipo de ligação, que link nós temos e a importância do trabalho, visto que o sistema é composto do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais e da mútua. Perfeito. Por gentileza, coloque aí na sua agenda e para que nós sejamos lembrados por ocasião do treinamento. Muito obrigado. Com certeza vai ser atendido, Delano, realmente é muito importante, como você falou bem, nós somos um sistema só, com FEA, CREA e Mútua. A gente vai deixar um espaço sim para vocês da Mútua. Agora, o terceiro foi o Edilson. Boa noite, presidente. Boa noite. Pegando o gancho dessa realidade da anuidade ou a efetivação dos professores docentes no nosso conselho, nós, como membro e coordenador das instituições de ensino, colegiadas das instituições de ensino, a gente está encontrando realmente um desafio grande, porque, diferente do professor André, que é associado e é contínuo, a gente, nas nossas reuniões, buscamos alguns professores, principalmente de escola, de universidade pública, e o que é que ocorreu? Tem professor que, desde 2018, não paga anuidade. E não atentou para solicitar como se fosse a suspensão do registro. Então, a gente está num desafio grande, porque tem professores que estão com 5, 6 mil reais de multa, ou de anuidade atrasada. Então, assim, é até não é um apelo, né? Mas é um desafio que a gente tem. Porque trazer esse professor para se registrar novamente no conselho e ficar ativo vai ser um pouco desafiador, entendeu? Então, assim, é um dos desafios que a gente tem. E, professor André, nas universidades particulares, que a gente também pesquisou, como o CIES, poucos, só os professores que estão, de fato, no mercado e estão atuando, é que eles, entendeu? Tanto é que, em conversa com o Guilherme, a gente só encontrou uma instituição de ensino que tinha mais do que 2 professores registrados no conselho, entendeu? Então, assim, é um público ainda neutro, anônimo, que em algum momento precisou do conselho para se efetivar no concurso, mas por algum motivo, e aí a gente ainda está estudando, ver qual é a realidade, ele não efetivou. Eu não vou mais trabalhar. Talvez com essa realidade, da possibilidade do professor poder exercer algumas atividades dentro do seu range técnico, ele possa. Mas quando ele se afronta com o esquecimento que ele teve há 6, 7 anos atrás, aí aparece uma multa gigante. Então, assim, é um desafio que a gente vai ter que ter. Como CIES, a gente está buscando. Eu já não consigo resolver o que passou, mas o que está daqui para frente, a gente vai tentar, nas instituições públicas e nas particulares, a conscientização. Olha, irmão,
é importante que você, pelo menos, solicite o cancelamento, né? Porque, e até mesmo é uma sugestão para o próprio conselho, para, de alguma forma, chegar nesse profissional, fazer um levantamento, ó, o cara está aqui há 2 anos, possivelmente ele se esqueceu de fazer isso aí, ou ele nem sabe que isso é possível. Então, fazer um cancelamento, eu sei que é difícil, para a gente é tudo muito fácil, um cancelamento compulsório, para que a dívida dele não se torne, entendeu? A gente passou 2 semanas nessa pesquisa, vários professores com essa realidade, e trazer ele para cá é um pouquinho mais, tá? Então, assim, como CIES, a gente está diante desse desafio e estamos buscando a conscientização contínua, e já é umas ações agora que nós vamos fazer nesse semestre e no próximo, para que a gente possa ter essa, atenuar, né, essa situação. Obrigado, presidente. Ok, eu tô na sequência aqui, Guilherme, é o mesmo assunto, é? Você completa aí, para a gente dar continuidade aqui às pessoas que pediram. Não, presidente, é rapidinho. Só complementando aqui a palavra do nosso coordenador do CIES, o conselheiro Edilson, é justamente isso que a gente vai buscar no CIES, essa conscientização, certo? E através disso, estamos querendo o quê? Fazer uma premiação daquele professor que é destaque na instituição de ensino, certo? E podemos até fazer um filtro em cima disso para aqueles professores registrados, certo? Então vai acabar motivando esse professor e também aquela instituição de ensino, tendo em vista que ela vai ser vista e até mesmo pode ser divulgada. Então a gente vai fazer esse trabalho esse ano para pegar e mudar essa realidade que temos aqui no Ceará, que infelizmente, na questão da eleição aí que tivemos para conselheiro federal, como o conselheiro André bem falou, só tivemos um professor que estava registrado com a RT de carga e função. Então, o trabalho que vai ser árduo, só que junto com a comissão aí do CIES, vamos estar fazendo esse trabalho durante esse ano. Ok, só para finalizar esse assunto, a nossa ideia, né, a nossa proposta lá para o CP e depois para o CONFEA é dar um desconto na anuidade de 90%. E o professor, professor que tenha exclusividade, certo? Ele vai pagar só 10% do valor. Justamente porque assim, o CONFEA não vai perder nada, porque ele já não recebe. Os professores já não são registrados. Então, o sistema tem muito a ganhar, e não apenas a parte financeira, né? Também a parte que é o mais importante, que é a aproximação dos professores das universidades com o nosso conselho. A palavra agora está com a Roselena. Boa noite. Isso é bem interessante, porque também traz a pesquisa, né? Uhum. Mas o meu assunto aí não é com relação a CEs. É mais um feedback do que a gente recebeu com o pessoal, as meninas que participaram do programa Mulher agora no sábado. Teve alguns profissionais que vieram conversar comigo e com a Ana Beatriz, que é a nossa coordenadora, que está aqui do lado. Elas sentem um pouco de dificuldade de solicitação do acervo técnico. Elas até falaram, já conversamos com o Guilherme, tem treinamento de ART, mas o CREA em si não tem treinamento de como vai solicitar a CAT. A CAT expressa 24 horas, a CAT com atestado, tem a burocracia, se é papel timbrado, se não é timbrado, se tem a RT do profissional que está recebendo o serviço, não tem, e com a CAT operacional, né, o CAL, né, agora que é da empresa. Aí eles falaram que seria interessante que tivesse um treinamento. Eu falei que vai ter a plenária quinta-feira, que eu ia levar essa sugestão para a plenária, que no próximo treinamento que tivesse da RT, acrescentasse também a solicitação das CATs. Qual é o tipo de modalidade de CAT que o profissional vai solicitar, bem como a responsabilidade da baixa das ARTs, que às vezes eles esquecem o quanto isso é importante fazer a baixa. Ok, conselheira Roselena. Então, resumindo, elas estão solicitando um curso de como fazer CAT, é isso? Isso. A CAT é a expressa 24 horas, eles praticamente já sabem como é que fazem. A com atestado, a sem atestado e a CAL, que é pela empresa, que eles também não têm. Ele disse que fica o bate e volta com o atendimento com o pessoal virtual e o balcão presencial, que às vezes fica mais fácil ter um checklist ou então ter um treinamento que o CREA possa promover. Ok, vamos passar a palavra aqui na sequência para o Davis, que está online. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e a todas. Para informar que em novembro, no CREA Ceará, vamos receber a 4ª reunião ordinária da CCAGRE.
É uma conquista realizada agora no nosso primeiro evento, no Encontro de Líderes, em colaboração com o nosso presidente aqui, Fernando Galiza. Tá? Também para informar, aproveitando a fala do Diogo, que esse ranking que saiu dos pesquisadores mais influentes do mundo, vou deixar aqui registrado no chat o link, e também como conselheiro, aqui associado ao CREA, também estou linkado aqui, fui indicado entre os pesquisadores mais influentes do mundo na área de geografia física, e também com relação aos professores, como foi colocado anteriormente, boa parte dos professores, eles acabam desconhecendo essa questão do sistema, então eles acabam não fazendo aí o cancelamento ou algo similar, porque realmente eles desconhecem. Então, fazer um trabalho junto a essas universidades de esclarecimento seria super importante para isso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Com a palavra agora a conselheira Helena. Boa noite a todos e a todas. É bem interessante essa questão de aproximação dos professores. Pelo menos no meu centro de ciências agrárias, a gente conta nos dedos os professores que estão regularizados aqui no CREA. Né? Mas eu peguei a fala para dar alguns informes. Nós temos participado, juntamente com a GFIS, né, tem ido a Daniela e o Vlauber, nas reuniões do Fórum Cearense de Combate aos Impactos do Uso de Agrotóxicos. Qual é o objetivo desse fórum? É a gente retornar às fiscalizações integradas, e já temos programadas para esse ano 3 fiscalizações na região da Ibiapaba e mais 4 workshops também na região da Ibiapaba, envolvendo públicos diferenciados, revendas e produtores, revendas e produtores, exatamente. E aí informar da importância, né, dos órgãos que compõem esse fórum, que além do Ministério Público, nós temos a ADAGRE, nós temos a SEMAS, nós temos a Polícia Ambiental, a Secretaria de Saúde, Embrapa, Emates, mas no fato afeta a fiscalização, só o CREA, a ADAGRE e a SEMAS, exatamente. Então, é isso. Essas reuniões, esses fóruns já estão previstos para iniciar a partir de maio. A outra coisa também que a gente pede para ser registrado em ata é o agradecimento aos funcionários do CREA, no caso, o Fernandinho e o Júnior, né, que eu digo pequenininho, né, porque o rapaz só tem 2 metros e alguns centímetros. Né? Então, assim, agradecer o treinamento que eles deram sobre o CITAC para a Câmara de Agronomia, foi muito proveitoso, em função da Câmara ter a maioria dos conselheiros novos, né, que estão trabalhando com o CITAC pela primeira vez, e a gente só podia exigir aprovação ou relato de processo após esse treinamento. E nesse treinamento seguinte que vai ter do CREA, vai ser importante, porque como eles já começaram a manusear com o CITAC, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, então eles vão ter um segundo treinamento onde eles poderão tirar essas dúvidas. A gente também teve, nesse período, no Centro de Ciências Agrárias, onde a gente visitou o novo coordenador do curso de agronomia e também a diretoria do Centro de Ciências Agrárias, né? Fazendo essa aproximação mesmo que com o CREA, tendo em vista o fórum que a gente está previsto realizar, né, já com apoio da presidência, realizar esse ano, ou no mês de agosto, ou no início de setembro. Então, seria isso aí. E, por último, que nós tivemos também na COGÉ, participando do colegiado, que elegeu o IBAMA como entidade representante das entidades federais para fazer parte do conselho do COGÉ. Eram essas informações, senhor presidente, muito obrigado. Pode. Agora passar a palavra para a Ana Beatriz. Boa noite a todos.
Eu gostaria primeiro de agradecer a presença, né, do presidente Galiza no evento do dia 8 de março, assim como o presidente Delano da Multa e o Diogo, e dizer que, mais uma vez, eu acredito que o nosso evento foi um sucesso, a gente tem cada dia mais conseguido agregar as mulheres no nosso sistema. Nós tivemos a presença, a gente falou muito de instituição de ensino, da professora Luciana, que hoje é a vice-diretora do Centro de Tecnologia, da professora Celi, que essa já está um pouco mais tempo com a gente, e que esse ano a gente está começando uma parceria com o CREA Jovem e com o CIES, para começar a entrar no interior. Então, dia 25 de abril vai ser o nosso primeiro encontro na Ibiapaba, onde nós vamos nos reunir, tanto com as profissionais da área, como com o pessoal do CREA Jovem, certo? E os professores, para assim a gente sair cada vez mais, né, não ficar limitado a região da Grande Fortaleza. Então, basicamente, era esse o meu recado. Ok, conselheira Ana, realmente conte sempre comigo, eu acho muito bom esse programa, e realmente é um programa que tem crescido, né, tem dado muita adesão às profissionais mulheres da engenharia, agronomia e ciências, e realmente conte comigo no que for possível. Mais alguém quer a palavra? Escutei por um... Tem lá? Quem? Jaziel. Mas, Jaziel. Só complementar. Opa, presidente, boa noite, senhores. Boa noite a todos. Cumprimento aí a mesa na pessoa do presidente. Presidente, nesse assunto de interesse geral, queria só trazer ao conhecimento dos senhores que ontem a gente realizou uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Fortaleza, promovida pelo INSIP, que é o Instituto Cearense de Inspeção e Manutenção Predial. Inclusive, tiveram alguns conselheiros aqui presentes lá, dentre as quais a Ana Beatriz. A gente teve também o conselheiro Luiz Alex, da Engenharia Mecânica, né? Que estava, e foi dito o tema da audiência pública, promovida pela vereadora Ana do Aracapé, foi a questão da importância da inspeção e manutenção em marquises do centro da cidade de Fortaleza. Ou seja, o cuidado do patrimônio construído, enaltecendo a questão do engenheiro, seja ele civil, elétrico, mecânico, na questão da conservação do patrimônio construído. Tá? Só esse registro que eu queria fazer e deixar registrado aqui na plenária. Tudo bem? Obrigado a todos. Ok, a conselheira Helena quer completar, né, Helena? Só que eu esqueci de informar que esse ano, viu, Edilson? Esse ano nós vamos ter eleição para conselheiro federal do grupo de agronomia. Mais alguém quer falar, usa da palavra? Presidente, novamente, Jaziel, só esse assunto trazido aqui pela Rosa Helena do seminário, se fosse extensivo para os conselheiros também, veja essa possibilidade aí, presidente, para a gente poder participar. Seria interessante. Não, com certeza, a gente vai elaborar aqui um curso, né, para a CAT, quando tiver um curso, e vamos divulgar, logicamente, também com todos os conselheiros, ok? Perfeito, obrigado. Ninguém mais querendo usar a palavra, eu declaro encerrada essa sessão plenária. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, felicidade. Obrigado, boa noite a todos. Bastante mês aí para todo mundo. Saúde e paz.